Esse podcast é para profissionais que se preocupam com a satisfação dos clientes e mais, com a lealdade dos seus clientes. Hoje nós vamos falar de NPS, o Net Promoter Score. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Jason Aranharte de Bastiani. Eu sou a Marina Befa. E eu sou a Monize Carla. Bem-vindo ao QualiCast. Olá, você que está me ouvindo, esse é um podcast para falar com você sobre uma coisa que você já pediu e a gente nunca falou, né, Moniz? Todo mundo pede, a gente se esconde, se esquiva, se agacha, mas hoje não teve jeito. Vencidos. Nós vamos falar de NPS. E aí, Marina, a gente usa o NPS aqui na empresa? A gente usa o NPS aqui. Você começou aqui fazendo NPS da empresa? Eu sim, a Moniz me colocou aqui, falou, agora você vai fazer NPS. E daí ela caiu pra qualidade, porque ela não sabia fazer NPS direito. Ué. Eu acho que todo mundo que tá aqui nesse podcast já fez NPS aqui pra Forlogic. Começou na firma fazendo NPS. Exato, a Forlogic começou com isso há muito tempo, né? Então, sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência com o NPS e vamos falar o que é o Net Promoter Score, né? Para que ele serve, como é que a gente usa isso aí. Então acho que é um bom tema para falar disso para você que trabalha com qualidade e também trabalha com discussão de satisfação do cliente. E aí vai entrar uma pequena briga, porque o NPS ele não é exatamente para medir a satisfação, e sim a lealdade, né? Então a gente vai falar disso no podcast de hoje. Seja bem-vindo e vamos pro tema. Chegamos então ao podcast que tanto pediam pra gente, um podcast sobre NPS. Eu tô feliz em gravar isso aqui, vocês, meninas. Eu também, é um assunto bastante comentado, né? Hoje é um método bastante usado. A gente usa há algum tempo, né? Como o Jason já falou aqui na Forlogic, ainda usa o NPS. Um dos assuntos que as pessoas pedem muito. Acho que é todas as promessas que a gente faz, uma hora tem que pagar, né? Então, é uma das coisas que o pessoal pede muito pra gente falar de satisfação de cliente, pesquisa, né, de satisfação de cliente. A gente vai aprofundar melhor disso, mas é bem legal falar esse tema, com certeza. Eu conheci o NPS por sorte, com um amigo meu que é consultor. Antes do livro ser traduzido para o português, ele já falava disso, do estudo de Harvard ainda. E a gente começou a usar muito cedo na empresa. Acho que em 2011, 2012 a gente já fazia alguns ensaios sobre NPS. Em 2013 a gente começou a usar com certeza com bastante força. E é uma coisa que a gente tem praticado há alguns anos aqui. Mas da onde veio? O que é o NPS? Né? Acho que dá pra gente começar por aí. O criador do método, né, o NPS, ele foi criado pelo Fred Reichheld. E a gente tentou falar esse nome aqui sem procurar o nome dele na internet. Saiu Fred Richards. A Marina estava chamando ele de senhor Hitfield, aquele que era o pai do dinossauro. Põe o áudio dele aí, Marquinhos. Mete o Hitfield aí xingando o Dino, faz favor pra nós. Bem, aqui eu tenho mulher e filhos. Bom, e onde eu tenho culpa nisso? Não estou culpando o senhor. Então por que é que eu tenho que pagar pela sua família? Só preciso de mais dinheiro. Não, a meu ver, você não precisa de mais dinheiro, precisa de menos família. A verdade é que esse Fred Reichheld, foi difícil descobrir o nome dele, a gente teve que fazer uma força para tentar falar menos errado, né? Sim. Não esteja certo. Tá bom? Mas voltando pra pauta séria, o Fred Reichheld, ele lançou um livro há algum tempo atrás, o livro é de 2006, né? Esse livro, o nome dele é A Pergunta Definitiva 2.0, se eu não me engano. Sim, 2.0. O 2.0 é de 2011, né? É uma segunda edição do livro. Perfeito, Marina, obrigado. E agora saiu uma nova edição. Esse livro de 2011, ele estava esgotado, gente. A gente não conseguia comprar esse livro. Tava uma loucura. A gente tinha um livro na empresa e ficava todo mundo correndo atrás desse livro o tempo todo. Então agora a gente comprou mais, agora saiu uma nova edição. O Fred Reichheld, ele fala o seguinte, que o NPS é um processo prático de mensuração capaz de avaliar com precisão o progresso de uma empresa. Você olha para isso e fala, putz, cara, que confusão, né? Do que ele está falando? O NPS ele serve para promover mudanças dentro da empresa através da avaliação da satisfação do cliente. Mas ele não é um método para medir exclusivamente a satisfação do cliente. A gente vai falar um pouquinho disso. Tá ok? É isso, meninas? É bem polêmico, né?
Porque o método mesmo, ele é para medir, até segundo a pergunta que a gente utiliza para fazer o NPS, ele é para medir a lealdade do cliente na empresa, né? Mas é através da satisfação do cliente que a gente consegue promover as mudanças. Por isso que é bem confuso, bem contraditório, assim, até diria, né? Sim, e assim, para a qualidade isso é extremamente essencial, porque quando a gente fala, por exemplo, de sistemas de gestão como o ISO 9001, o cliente está no centro de todas as atividades. Então, é uma ferramenta que pode reafirmar, inclusive, a qualidade de uma empresa, ajudar a empresa a evoluir, como o Jason já falou. Isso. Uma coisa que é legal falar é quando a gente fala da métrica para calcular a lealdade dos clientes, você vai perguntar, mas o que tem a ver isso com a satisfação? É bem simples, o cliente ele é leal aonde ele está muito satisfeito. Por isso que a Marina falou que é confuso. O pessoal fala, mas isso não é para medir satisfação. E não é mesmo, é para medir lealdade. Teoricamente, se você tiver apenas clientes muito leais, é porque eles estão muito satisfeitos. A não ser que eles estejam presos, né? Então, assim, o cara tá, sei lá, mas eles têm que estar satisfeitos. Então, é por isso que, através desse índice, o que a empresa tem que promover? Promover melhoria na experiência do cliente para ele ser cada vez mais leal. Esse que é um ponto fundamental do NPS. E é disso que a gente vai falar. Vamos começar pelo histórico? O que vocês acham? A gente já falou que tem um livro, mas ele não começou no livro. Da onde que ele começou? Esse assunto ele apareceu em 2003, em um artigo escrito pelo Fred Reichheld. Marina, difícil. A Marina veio de uma cidade de 6 mil habitantes, rapaz. Se juntar os 6, vai dar esse Reichheld aqui. O meu R é de porteira. É difícil esse Reichheld, né? Uma pesquisa que foi feita lá dentro da Harvard, né? Ela foi publicada na Harvard Business Review, né? Aquela revista dele, né? Isso mesmo. Foi feita uma pesquisa para avaliar a melhor pergunta que poderia ser feita aos clientes para avaliar a satisfação deles mesmo. E o resultado final foi essa pergunta que avaliava a lealdade final do cliente, né? E é uma coisa tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo. Sim. Muitas pessoas ainda tentam entender como uma pergunta pode dar essa resposta. E é complexo. E o que mais me espanta é que as pessoas continuam errando a pergunta. Sim. Porque houve um estudo sobre de que maneira a pergunta é feita. Você pode trocar uma sigla aqui, outra ali, mas uma coisa muito importante é o que você está perguntando. Sim. E as pessoas inventam, a gente vai falar um pouquinho do método aqui. Vamos explicar um pouquinho mais, depois a gente vai destrinchar alguns erros comuns do método que eu tenho observado por aí. Vamos falar um pouquinho do método então, Muniz. Então a pergunta definitiva, acho que a gente podia começar falando essa pergunta, né? Porque não precisa ficar esse mistério. Um segredo. Tipo, se vocês já leram o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele faz uma pergunta também, que a pergunta é qual o sentido da vida? É bem mais complexo. Bem mais complexo. O computador fica algumas décadas processando e responde pra ele. A resposta é 42. Então assim... Então assim, eu sei que é literatura idiota, gente, não tem nada a ver com qualidade isso, vamos voltar pro tema. Mas a pergunta, Muniz, fala da pergunta definitiva do livro, a pergunta definitiva pra nós. Ok, e a pergunta definitiva é... Em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você recomendar a empresa para um amigo? Esse silêncio foi de propósito. Porque eu queria que você estivesse pensando assim, what the fuck, né? Hoje, quando você faz essa pergunta, você já deve ter se familiarizado com ela, porque ela está muito recorrente. Provavelmente você já pensou assim, nossa, respondi isso umas milhões de vezes. Quando a gente começou a responder isso, eu lembro que dava um tilt na cabeça das pessoas, assim, sabe? Os caras ficavam olhando pra mim, tipo assim, como assim recomendar? Até essa é uma discussão que a gente pode promover num segundo momento, se ela ainda é eficaz por conta da quantidade de empresas que utilizam ao mesmo tempo o método. Mas a pergunta leva você a refletir sobre, peraí, eu vou indicar essa empresa para alguém que eu gosto ou não? Quando a gente fala disso, a gente está falando de... Aí que a gente está falando de lealdade, né? Porque Sim. Você não vai indicar para alguém se for para sogra ou para cunhado. Né? Não, e é interessante que até quando você falou de mudar um pouquinho a pergunta, até
pode, vamos dizer assim, entre aspas, porque existe de negócio a negócio, talvez indicar para um amigo não é tão relevante como indicar para um cliente, ou indicar para uma outra empresa, ou indicar para uma outra pessoa. Então, até existe essa adaptação aí, mas a ideia é ter a responsabilidade de sobre o próximo que vai entrar, né? Exatamente. Se eu indicaria isso para alguém, eu diria para alguém que isso daqui é realmente bom, esse serviço ou esse produto é realmente bom. Então, é uma pergunta bem forte, ela tá ali falando do 0 a 10, que é uma quantitativo, mas ela ainda te traz a responsabilidade de colocar o seu pescoço... A prêmio, né? A prêmio. Então, tá bom. Ela faz uma conexão emocional, né? Isso. Você vai indicar isso a uma pessoa que você gosta muito? Exato. Isso. Se eu não me engano, no livro ele traz até um amigo ou alguém da sua família. Sim. Né? Ele pergunta, porque a ideia é bem isso que você colocou, Marina, trazer uma conexão emocional mesmo para a pergunta. E a resposta, nós vamos usar o índice 0 a 10, que é explicativo aqui, depois a gente pode ter umas variações do índice, mas de 0 a 10, que nota você daria? É Né? uma pergunta quantitativa, né? Para você Quantitativa. pegar um número. Isso. E depois a gente vai ver que, dependendo da nota que ele der, existem outras perguntas que você faz. Mas é uma coisa muito importante que eu queria colocar aqui. É uma pergunta. Não é de 0 a 10 o quanto você gostou do nosso estacionamento. De 0 a 10 isso é uma pesquisa de satisfação de cliente, não é NPS. Se você fizer uma lista de perguntas de 0 a 10 para a pessoa ir pontuando, isso não é NPS. NPS é essa pergunta aí, por isso que o nome do livro é Pergunta Definitiva, né? É uma pergunta. E até não tem problema você fazer várias perguntas se isso aplicar ao seu negócio. Você só tem que ter a ciência de que você não está aplicando NPS. Você inventou uma outra coisa inspirada no NPS. Isso. Parabéns. Você está fazendo uma Inventando. pesquisa de satisfação, né? Que é importante também. Sim. Muitas vezes você não tem que usar o NPS, inclusive. Se você lançou um novo produto que você está experimentando no mercado. Talvez uma pergunta pudesse ser o NPS, talvez não. Talvez o que você achou desse tipo de trabalho que a gente está fazendo agora? Ou o que você achou disso que a gente acabou de inventar? É útil aí para você? Não é? Porque talvez você tenha que avaliar outra coisa nesse momento. Então, eu discordo que o NPS é a única pesquisa que tem que fazer. Mas ela tem uma grande relevância. Sim. Né? Bom, o cara respondeu de 0 a 10. Marina, como é que funcionam as escalas aí? De 0 a 10, vamos ver se eu entendi. 10 é tudo de bom, 0 é ruim. Como é que funciona isso? Dentro dessa escala de 0 a 10, a gente tem as categorias dos clientes daí, né? Então, se ele der entre 0 e 6, ele é um cliente detrator. Entre 7 e 8, ele é um cliente neutro. E entre 9 e 10, ele é um cliente promotor. Entendi. Então, a gente tem 3 categorias de cliente de acordo com o NPS, é isso? Isso mesmo. Então tá bom. Detrator não é uma coisa boa, né? Não. Apesar que de onde você vem lá, o pessoal vem detrator pra cá. Meu Deus do céu. Eu devia fazer essa piada aqui. Máquinas agrícolas. Eu achei que isso já tinha ficado no making off, né, gente? Mas tudo bem. Então tá bom. O Marquinhos, se ficar muito ruim, você corta. O Marcos da edição vai cortar aqui, né? Mas é verdade. A Marina veio de um lugar onde as pessoas, pra vir pra cidade, elas têm que vir detrator. Isso é um fato. Eu não tenho comentários pra isso. Pelo amor de Deus. Então tá bom. Vamos voltar pro NPS, vai. O detrator, então, é a pessoa que denigre a sua imagem. É isso, Marina? Isso. Ah, vai, Marina, fala um pouquinho. Pelo amor de Deus, não são pessoas detratores. São pessoas que não são produtores rurais, não, pessoas do meio tem nada rural. a ver com isso. Então tá Não, os clientes que são detratores são os que deram nota de 0 a 6, como muito bem explicado pela Marina, e são clientes que promovem a sua empresa, mas de forma negativa, que falam mal de você por aí, que estão insatisfeitos, bravos, irritados, te odeiam. O cara pode falar assim, não, mas 6 não é uma nota tão ruim. Cara... Na escola, talvez não, né? Então, exato. Lá na... Então. E, bom, e depois dos detratores, se a pessoa der um 7 ou um 8, o que ela é, Marina? São clientes neutros. São aqueles clientes que eles estão satisfeitos, mas não suficientemente para promover positivamente a sua marca. É um cliente que ele vai tanto comprar de você, quanto ele pode comprar de qualquer outra marca também. Ele não tá... Aqui a gente tá falando da lealdade, né? Da fidelização. Ele não tá fidelizado. Pô, te deu um 7. Putz, cara, tá na média, né, meu? Moniz, quem tá na média é o quê? Medíocre? Quem tá na média é medíocre, né? Então, se você ganhou um 7, cara... fiquei dentro da média, né? Pra passar na escola. Bicho. 7 e 8, E né? 8. Isso aqui gera um ponto assim, pô, mas 8 é bom, né? Será? Eu que era um péssimo aluno, era ótimo, né? Será? Mas se o cara for promotor, a nota tem que ser o quê? 9 e 10, né?
Que são clientes que promovem e estão completamente satisfeitos. Veja bem, a gente tá falando de lealdade. Uma pessoa que dá 8, por que ela não deu 9? Entendeu? Assim, e eu vejo que o neutro, ele não foi surpreendido. Não tem nada que ele veja na sua empresa que seja tão diferencial, assim. Ele não viu o valor mesmo da sua empresa, do seu produto ou do seu serviço. Então, como eles estavam estudando essa lealdade e satisfação de verdade, eu acho muito justo não considerar o 8 como um promotor. Então a gente tem, para deixar bem claro, quem dá de 0 a 6 é um detrator, aquelas pessoas que estão denegrindo a imagem da tua empresa. Você pode até não saber, mas ela está fazendo isso, né? 7 ou 8 são os neutros, ou seja, pessoas que compram de você, até gostam do que estão comprando, mas se vier alguém vendendo, talvez ela compre também. Você entendeu? Então a fidelidade não é o forte dela, porque como o Muniz colocou, talvez ela não foi encantada, né, Muniz? Surpreendida. E de 9 ou 10 a gente tem os promotores, as pessoas que impulsionam a tua marca porque elas falam bem de você. Se alguém pedir, ela vai falar, eu recomendo essa empresa. Então, que é o que a gente, assim, vamos dar uma dica aqui. É mais legal ter promotor, tá? Porque toda empresa tem que ter promotor, gente. Se não sei se não estava claro, agora eu vou explicitar. Tipo assim, o promotor, ele é o indicador, ficou no verde, tá bom? Se ficou no verde é bom, se tá vermelho, tá ruim, tá bom? E agora nós vamos falar do índice de NPS e vamos entender como que a gente faz esse cálculo do índice. Quem vai explicar esse índice pra gente de maneira maravilhosa é a Marina Bela. Marina, como é que funciona o índice, o cálculo do NPS para nós? Então, a fórmula do índice NPS, ela é feita o percentual de clientes promotores menos o percentual de clientes detratores. E você desconsidera os neutros, então? O percentual de neutros a gente tira dessa conta. Ah, entendi. Então ele não é considerado. Legal, então vamos colocar aqui que eu tenho 40% dos meus clientes são promotores, 10% são detratores. Então você tem um índice NPS de 30%. E o cara vai falar, nossa, a minha satisfação do cliente é 30%, é baixa. Tá certo isso? Silêncio. Não tá certo. Você que tá ouvindo tá pensando, 30% é pouco. Não é pouco, porque não é um índice de satisfação do cliente. É um índice NPS, é outra coisa. Quando a gente fala de NPS, você que está ouvindo a gente não pode pensar que o NPS é uma pesquisa de satisfação convencional. Ele não é, né? Então, nós vamos deixar alguns links na descrição do podcast para vocês avaliarem e verem que o NPS, por exemplo, varia entre um bom NPS é 40, 50, 60, né? A gente tem NPS, por exemplo, da Amazon, que é um bem famoso, que está sempre em 80, e eles são top. Né? Não é fácil tirar notas 90, 100. A média de mercado é mais ou menos entre 30, 40. Sim. Não que você deva se conformar, mas... Isso. É porque a gente não pode esquecer que o NPS ele vai de menos 100 até mais 100. Isso. E até aí entra as zonas de resultado do NPS, né? Então, se a gente tiver uma média de menos 100 a 0, a gente está numa zona crítica do NPS. Entre 1 e 50, a gente está na zona de aperfeiçoamento. Entre 51 e 75, a gente está na zona da qualidade. E o índice entre 76 e 100 é a zona de excelência do NPS. Ou seja, dá um trabalho para chegar lá. Sim, absurdo. Sim. Né? Mas é legal a gente avaliar pelas zonas de resultado. O exemplo que eu usei, por exemplo, da Amazon, né, que tá é comum, o NPS deles transitou por muito tempo acima de 80, então a gente identifica eles assim, né? E só para esclarecer um ponto aqui que o Jason repetiu algumas vezes, como que eu chego a um NPS menos 100? Quando todos os seus clientes são detratores, né? Então, é possível tirar menos 100, porque a continha ali de percentual de promotores menos percentual de detratores pode dar um resultado para você de menos 100. Não que a gente queira isso, claro que não. A gente foge disso, né? Mas isso pode acontecer. A partir do momento que você tem mais clientes detratores do que clientes promotores, você já entra ali na zona crítica, que é 0 para baixo. Né? Existem alguns casos que... Não vou falar as empresas, mas algumas do setor bancário, por exemplo, que tinham NPS negativo por muito tempo, telefonia, né? Então,
quando o serviço está pior. É bom, vamos pegar a telefonia, gente. Eu não sei qual operadora que você está usando aí, que está ouvindo a gente. Agora, você recomendaria do seu coração para alguém? Sempre? Geralmente a gente pensa no menos pior, né? E mesmo assim... Não. Recomendar porque você gosta, não porque é a única opção que você tem. Bem então, difícil. Difícil. Acho que aqui a gente conseguiu dar uma explanada sobre o cálculo, né? Agora tem uma coisa que a gente tem que voltar a conversar, Marina. Você falou que é a pergunta definitiva, né? Lembra? Foi a Moniz que leu, né, Moniz? Você que Isso, qual é a pergunta definitiva, sim. Que é aquela lá. Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a empresa para um amigo ou para um parente? Mas tem depois da resposta, tem outra pergunta que a gente faz. Vamos falar disso? Vamos. E agora? A pessoa respondeu. De 0 a 10 a minha nota é 6. Agora, como é que a gente... Desliga o telefone na cara dela? Guarda no coração e sofre, né? Chora, começa a chorar no telefone. Ou gritar agradecido. Obrigado! Me deu 10. Vamos lá. O que acontece nessa hora? Não só de números vive o NPS, né? O NPS também ele tem as perguntas qualitativas que precisam ser feitas, que são a base para a gente conseguir feedbacks para fazer um fechamento de ciclo do NPS. Principalmente para melhorar o serviço, né? Exatamente. Sim. Então, se ele deu ali, se o cliente foi um detrator, deu a nota entre 0 a 6, a gente vai perguntar para ele qual que é o motivo dessa nota. Para ele poder dizer para a gente qual é a reclamação, o que ele não está gostando no serviço. 0 a 6, qual o motivo da nota? Isso. Depois dos clientes neutros, que são os que deram de 7 a 8, a gente pergunta quais dicas ele daria pra gente tirar um 10. Pra gente, então, tirar uma nota máxima com ele, né? Lembre-se, né? Esse cara aqui, ele tá meio na zona cinzenta. Então, tu quer saber... É o cara que nem entra na conta. Exato. Você precisa saber qual que é a expectativa dele pra ele ser surpreendido ou ser cativado. Então, essa pergunta faz muito sentido. Quais são suas dicas? O que a gente pode fazer pra tirar nota 10? Isso. E ele não entra na conta, só pra vocês lembrarem, porque a conta é o índice de clientes promotores menos o percentual de clientes detratores, né? O percentual de promotores menos o de detratores. Isso aí. Essa pergunta basicamente é assim, tanto faz você indicar a gente ou não, mas para você indicar, o que a gente precisaria fazer? Traduzindo a pergunta, é isso que vai estar aí, né? Exato. É isso aí. E a última pergunta que a gente faz para fechar o ciclo? Aí é para os clientes promotores, que deram entre 9 e 10. A gente pergunta o que a pessoa falaria para nos recomendar. Muito legal. Eu queria voltar desde a primeira pergunta agora, de 0 a 6. De 0 a 6, qual que era a pergunta mesmo? Qual que é o motivo da nota? Por que a pergunta é essa, vocês sabem? Vamos pensar. Para pegar a percepção dele. Para que ele diga o que tá acontecendo. Você já perguntou, se eu perguntar assim, o que você falaria para nos recomendar para esse cara? Ou então, acho que ele ia ficar meio eu tenho bravo. Que fazer para tirar um 10? O cara deu 3, ele ia falar, morra. Essa hora é o seguinte, você sabe que você está fazendo um péssimo trabalho. E é o seguinte, por que você está me dando essa nota? Ele vai despejar na sua cabeça um caminhão de problema, entendeu? Então, é a hora de baixar a orelhinha e ouvir tudo que ele... não adianta fazer essa pergunta também com raiva, né? Por que você me deu essa nota? O que você pensa que você é? Então, você tem que estar disposto a ouvir. Né? Exato. Legal. Então, 0 a 6, qual o motivo da nota? E a gente quer tirar a percepção dele e entender aonde a gente errou mais gravemente. Pode ter vários, mas ele vai falar aquilo que doeu nele, né? Exato. Isso. Então tá bom. A outra qual que era, Marina? 7 ou 8? Quais dicas você daria pra gente tirar um 10? A Moniz já falou, né? Sim. Então, o que a gente precisa fazer pra encantar você? O que faltou pra você falar, putz, que serviço maravilhoso, né? Eu vou ficar com você pra sempre, né? Qual que é a cereja que a gente não pôs no bolo, né? Isso que você tá perguntando pro cara. E tem um cuidado aí, eu vejo que o neutro, ele é bem... A gente tem que ter um cuidado com ele, porque ter muito neutro pode significar que os diferenciais da sua empresa não estão muito bem comunicados ou muito bem enraizados na entrega. Ou não existem, Ou não existem. Então, ter muito neutro, porque assim, beleza, ele não vai influenciar no meu NPS, né? Não tá jogando nem pra baixo nem pra cima. Mas pareceu um chinês aqui com 30 centavos de desconto, ele tá trocando, Ele tá né? trocando. Então, assim, por mais que não entre na conta, e lembrem que o NPS, por mais que ele tenha esse cálculo
quantitativo, o mais importante é essa pergunta depois, o saber os motivos, essa questão qualitativa para fazer melhorias dentro da sua empresa. Legal. E agora, 9 ou 10... É o que você falaria para nos recomendar. Que é quando a gente tira a percepção do que ele realmente gosta na nossa marca, que a gente tem que continuar fazendo, né? Isso mesmo. Muitas vezes você acha que ele tá te dando um 10 por conta da embalagem e chega lá, não, eu gostei da cor do produto. Sim. Não, ou então você fala, nossa, meu produto é muito bom. Fala, não, cara, vocês entregam muito rápido. Onde você descobre qual cereja que você está colocando. Que sim. Às vezes você acha que para todo mundo é a mesma, mas você pode depois até segmentar aí dentro pessoas que gostam de coisas diferentes, né? Então, dentro dessa própria faixa que estão dando 10, uns podem gostar da embalagem do produto, outros da entrega. E fazendo um link com o que a Monize disse dos diferenciais, é aqui que a gente descobre, né? O que de diferente a nossa empresa está entregando para o cliente. Isso mesmo. Exato. Ou seja, essa pergunta definitiva é uma pergunta, aquela primeira, qual a probabilidade de você nos recomendar ou recomendar a nossa empresa para um amigo, né, de 0 a 10, qual a probabilidade de recomendar para um amigo ou um parente, essa é a pergunta definitiva, só que ela tem um desdobramento, que é o cara deu uma resposta, você faz essa pergunta. E a ideia é que isso acabe aí. Sim. Né? Acabe aí neste momento, né, porque a gente vai falar de fechamento de ciclo daqui a pouco, que é o seguinte, essa é a hora que a gente coleta toda a informação que a gente pode, mas não fique perguntando muito para ele, mas por quê? Você não acha aí? Não é hora de discutir com o cara, é hora só de ouvir e pegar tudo que você puder e, se possível, programar uma data para retornar para ele. E, inclusive, não é hora de resolver o problema. Muito bom, não é hora para resolver o problema. Mas assim, às vezes a gente fala isso, olha, qual o motivo dessa nota, o que você falaria, mas é importante entender o que o cliente está falando. Então, às vezes ele falou em uma frase, porque é ruim. Por que você deu essa nota? Porque o produto é ruim. Não tem problema você, entender o que, assim, é ruim por quê? Ou, você pode falar um pouquinho mais só do que, aonde que ele é pior, o que ele é ruim, o que é ruim pra você. Porque, né? Às vezes as pessoas travam aí no NPS e falam assim, nossa, não posso fazer mais nenhuma pergunta. Mas é pra entender a resposta dele. É pra entender o que ele tá falando, porque senão você vai ter que ligar de novo pra ele pra perguntar o que ele falou. Isso. Então, tem que ser eficiente nessa hora. É óbvio, não vai carregar o cara de pergunta e ficar conversando o dia inteiro com ele, porque a gente tá falando de empresa, as pessoas não têm tempo, mas... Ou então fazer assim, e da embalagem, você gostou? Não, pelo amor de Deus, não faça isso. E como que foi o atendimento? Porque daí já não é mais o NPS. É a pesquisa de satisfação que a gente estava comentando no começo, né? Que, de novo, pode ser que seja importante você ter. Mas não no método NPS. Exatamente. Sim. É isso mesmo. Então, essa pergunta pode ter uma perguntinha filha ali que vai vir de acordo com a nota, certo? Muito importante isso. A gente fez a pergunta, a gente entendeu como é que faz a continha do índice e agora a gente sabe que tem uma outra pergunta que a gente pode fazer depois da pergunta definitiva. E a gente coletou tudo isso. E agora a gente está falando com o cara deu um 7 ou um 8, ou o cara deu um 10 ou o cara deu um 6. E a gente tem que fazer uma coisa que a gente chamou aqui, a gente falou disso, chamado fechamento de ciclo. O que é o fechamento de ciclo? Então, esse acho que é até a parte mais crítica do NPS. Muita gente consegue chegar até essa fase que a gente falou até agora. Até o numerinho, né? Até o numerinho e os depoimentos. Aí chega no fechamento de ciclo. Cri. Marquinhos, põe um barulho de grilo aí. Entendido. E o que é o fechamento de ciclo? Você não vai falar também? Também não vou falar, porque eu estou dos segredos hoje aqui. Na verdade, o fechamento de ciclo é você pegar esses depoimentos e então fazer alguma coisa com eles, né? Então, você vai pegar ali o que veio do detrator, do promotor, do neutro, classificar, ver se tem algum padrão, tem muitas pessoas falando de alguma coisa em específico, e então tentar resolver. Tomar ações, né? Mas uma coisa muito importante do fechamento de ciclo que eu vou pontuar aqui, você tem razão, a gente pode agrupar, tratar coisas juntas, sim. Todo mundo reclamando da entrega. Putz, cara, vamos trocar a transportadora, né, por exemplo. Isso. Né? Mas uma coisa muito importante do fechamento de ciclo, e talvez a principal coisa dele é que ele é individual. Ou seja, você não vai mandar um e-mail assim, atenção pessoal que reclamou disso. Você vai ligar para a pessoa e na pergunta definitiva, depois que ele faz, dá a nota e você faz a segunda pergunta, o que seria muito bom se você saísse com um horário agendado para retornar para ele. Sim. Vou te ligar dia 10, às 4 horas, porque eu quero te dar um retorno sobre esse problema que você relatou, ou eu quero falar um pouco mais para entender
o que é isso que você me pediu pra gente tirar um 10 que a gente não sabe o que é? Seria muito importante você sair com esse momento agendado. Isso é o fechamento de ciclo, né, Moniz? É quando você faz a segunda ligação preparado para dar a resposta. Para resolver, Para né? resolver. Não é só para falar lá, conversar com o cliente só. Não, eu liguei para ele lá, e aí? Né, Marina? Como é que era? Liguei para ele lá. A Marina fez muito fechamento de ciclo aqui, não fez? Fiz. Não resolveu quase nada, né, Marina? Não, desculpa. E é difícil você estar preparado, porque a coleta da nota e o motivo da nota, ou quais dicas daria, ela tem que ser muito bem feita para que o fechamento de ciclo você consiga ser preparado para a ligação, ou seja, qual for o canal. Não quer dizer que você vai fechar o problema nessa ligação, mas e daí, gente, então, nós estamos no QualiCast, né? E aqui você vai usar ferramentas da qualidade, certo? Você vai criar um 5W2H, vai criar um plano de ação para entregar aquilo que às vezes foi o problema do cliente, ou vai criar um projeto para ser um novo... Pô, o cara te deu uma dica de uma coisa que você ganhar um 10 que vocês não sabiam que vocês poderiam fazer, e é uma... Então aqui você vai usar as ferramentas que você tem. O cara reclamou explicitamente do teu produto e te apresentou uma não conformidade ali, você vai abrir uma não conformidade. Aqui vocês vão... Aqui o fechamento de ciclo, ele é o grande insight para mudanças. Sim. Esse que é um ponto. E a categorização, ela vai ajudar, que eu comentei no começo, categorizei, a maioria tá falando de entrega. Isso vai ajudar na sua gerência, né? Você pode até fazer um pareto do que você vai atacar, qual o processo que é mais urgente você mexer, mas ainda assim você precisa lidar caso a caso, né? Nem que seja para você ligar pro cara e falar, infelizmente a gente não vai poder fazer a modificação que você achou que era fundamental para eu tirar um 10. Mas desculpa. É triste, mas às vezes você vai ter que fazer isso. Mas é isso, Marina? Tem mais alguma coisa que você queria colocar no fechamento de ciclo? A Moniz falou um monte aí, eu também. Desculpa. Vocês falam demais. É a parte mais importante, né? É a parte que você realmente vai dar alguma solução para o cliente e transformar ele de detrator para neutro, ou de detrator já para promotor, e de neutro para promotor. Porque qual que é a sacada? É a gente entender o que o detrator, o que o neutro precisa para criar promotores para nossa marca. Mas você tem que fazer um passinho de cada vez, né? Isso. Então, não adianta a gente ver lá que tem 60% de detratores e não fazer nada com isso. Tem que tomar uma ação. Tem que tomar alguma ação. Entendi. E aqui também é no fechamento de ciclo que lá no começo, lembra que eu falei assim, que o NPS servia para promover mudanças na empresa? É nessa hora, quando você faz o fechamento de ciclo, que você coloca essas mudanças em prática, né? É que você começa a promover, criar projetos, tratar não conformidade, abrir plano de ação e por aí vai. E o mais legal é que esses projetos não serão só do atendimento ao cliente. Eles vão envolver a empresa aí inteirinha. Por isso que afeta muito o seu sistema de gestão. Exatamente. Por isso que o NPS ele se considera também um sistema de gestão, isso, né? O pessoal considera ele... No começo ele foi tratado como Net Promoter Score, ele é conhecido por Net Promoter Score, mas eles já chamam lá a empresa que criou, que fez o estudo de Net Promote System, né? Exato. Que já evoluiu para além de uma nota, um sistema todo. Muito bom. Isso aí. Agora a gente falou do fechamento de ciclo. Vamos falar um pouco sobre lucro ruim e lucro bom? Fácil de explicar isso, né? Chama o cara do financeiro, eu quero ver se ele entende você agora. Vamos lá. Agora a gente vai falar de uma coisa que tem relação muito forte com o NPS. Ele não está propriamente dentro do método, mas eu acho que foi o que mais me chamou a atenção quando eu li o livro. E a gente fez algumas mudanças na ForLogic, e em coisas que eu acreditava, mas não sabia direito por que, eu entendi aqui. Que é falar de lucro bom e lucro ruim. Tirem o pessoal do financeiro da sala. Porque se você falar de lucro ruim, os caras vão te internar. Aí. Pro pessoal do financeiro, lucro é lucro. Não tem isso de lucro bom, lucro Cara, ruim. Que preconceito maldito, né? Os caras nem estão aqui pra se defender. Vai ter nego mandando e-mail pra gente, xingando a gente do financeiro, falando que gostava do QualiCast. Você vai ver a Renata aqui da ForLogic te mandando e-mail amanhã. Ele já deve saber, lucro ruim é aquele que não tem lucro, né? Lucro ruim é o que não vem. Mas falando sério, a gente vai discutir agora lucro ruim e lucro bom. E vamos separar aí um pouquinho essas coisas. O que é lucro ruim? Pro NPS, para esse sistema, pro Net Promote Score ou Net Promote System, o que é lucro ruim? A gente está falando de uma experiência do cliente, né? Então, o lucro ruim é quando a empresa ela ganha economizando nessa experiência.
entregando uma experiência ruim pro cliente. Ou seja, o cara pagou o boleto, mas... A gente não podia usar essa palavra, o Marquinho, nesse podcast aqui, que é de família. Depois você coloca um pi em cima dessa palavra. É quando o cliente se sente enganado, maltratado, ignorado. Ele tá pagando pra você, mas não tá gerando uma experiência boa pra ele. Entendi. Quer complementar alguma coisa, amor? Geralmente isso vem mascarado em taxas, multas e coisas desse tipo. Isso, aqui, essa foi uma mudança que a gente fez lá atrás, que é de não ter taxa, né? Na ForLogic a gente não cobra taxas. É óbvio que alguns serviços têm custo e tem valor e a gente cobra o valor do serviço, isso daí. Mas assim, ó, multa também a gente procura não cobrar. Tem cara que atrasa todo mês, daí não tem jeito, né? Porque tem casos e casos. Casos e casos, mas a gente procura não criar esses lucros que geram insatisfação. Quando o cara tá pagando por algo com o qual ele não concorda. Sim, é quase... Pô, eu tenho que entregar isso pro cara, mas eu preciso ganhar mais dinheiro. Ao invés de você melhorar a experiência dele, você passa a cobrar uma taxa. Você vai ganhar mais dinheiro, mas não que esse lucro seja realmente bom. É um lucro ruim. Você tá penalizando o cara por isso. É um exemplo de que quando você tem... Você pode cobrar taxas ou valores esporádicos para serviços, desde que isso esteja muito claro desde o início do trabalho com o cliente. Sim. O problema é o seguinte, eu vou mudar alguma coisa agora, não, mas tem uma multa, tem uma taxa. Que é o exemplo que você vai... Alguém aqui está feliz em pagar R$80 a mais para enviar uma mala no aeroporto? Às vezes, se for enviar 3 malas, é mais barato você ir na mala, né? É mais caro, é melhor você embarcar junto ali, porque a tua passagem não vale mais nada já uma hora dessa. Então, essas taxas, elas não geram bons sentimentos no cliente, o que derruba o índice do NPS, né? Então isso é um lucro ruim. Todo lucro que vem por conta ou causando insatisfação no cliente, porque ele vai gerar, na verdade, um cliente detrator. Tem um artigo no blog da qualidade, nós vamos botar o link aqui, tá? Para se alguém quiser ler sobre o lucro ruim. E o lucro bom, Moniz? O que é o lucro bom? O lucro bom é aquele que você entregou uma experiência encantadora para o seu cliente e ele está realmente encantado. E ele começa a falar para todo mundo sobre essa experiência que ele teve. Então, além dele ser um promotor, ele ainda conquista novos promotores, novos clientes para você. E ele é mais fiel a você também. Ele tende a comprar mais de você por causa dessas experiências que ele teve, que é muito boa. Então, quando você consegue gerar mais lucro por ter gerado valor no seu cliente, você está tendo lucros bons. E é sustentável isso, né? É aquele dinheiro que você ganha encantando o cara, né? Isso. Gente, não é um bando de abraçador de árvore socialista aqui. Você pode e deve ganhar dinheiro com o negócio. A única coisa é que o cara tem que ficar muito feliz com isso. Vou dar um exemplo, aquele exemplo que está no artigo. Também um artigo que está no blog, a gente vai deixar o link aqui também. Mas eu vou dar o exemplo que está lá, que é o seguinte. Eu tenho um Kindle já bem velho, acho que é de antes de 2010 ou 2011, sei lá. É um Kindle velhinho que na época tinha até botão no Kindle. Hoje você não vê mais Kindle com botão. O meu tinha botão até, tecladinho para você escrever. E eu sempre gostei de ler ali. E eu tenho um amigo meu que tinha voltado dos Estados Unidos. Eu não lembro ao certo que ano que foi isso, mas ele voltou de lá, foi 2013, 2012. E ele trouxe para mim um Kindle Paperwhite, que é um Kindle aquele que tem a iluminação. Porque o problema, eu queria ler à noite, né? Às vezes eu estava deitado e eu queria ler antes de dormir, eu queria não incomodar tanto a minha esposa. Falei, então ele trouxe para mim de presente um Kindle desse. Cara, sensacional, eu adorei, abri meu brinquedo novo, assim, um Kindle, meu Deus, eu tava na casa da minha mãe, sei lá, em Foz, falei, que legal. A hora que eu liguei, atualizando, falei, beleza, deixa eu atualizar. Não funcionou, não deu certo não. E eu mexi daqui, mexi ali, tentei tudo que é jeito, não ligou. O que eu fiz? Eu peguei e entrei em contato com a Amazon. No dia seguinte era feriado, eu acho até que era finados, se não me engano era feriado de finados. No dia seguinte eu mandei um e-mail pra Amazon, de tardezinha, assim, 5 horas da tarde. No dia seguinte tocou meu celular. E era alguém. Oi, Geis, você comprou um Kindle? Comprei e tal. Eu achei estranho, porque eu mandei um e-mail. O Kindle foi comprado nos Estados Unidos. Hein? A moça falou, tô vendo aqui, seu Kindle foi comprado. Tá vendo, a gente tem que trocar. Eu pensei, opa, que beleza. Daí ela falou, tá, só um minuto. Eu tô vendo aqui, o Kindle do senhor foi comprado nos Estados Unidos, né? Eu falei, foi. Pensei comigo, perdi, né? Ela não vai falar, infelizmente, a nossa garantia não é estendida a toda a América Latina. Depois eu falei assim, então, eu queria pedir desculpa, mas a substituição do seu Kindle vai demorar um pouco mais do que o planejado.
Eu fiquei assim, achei estranho. Como assim? Ela falou, não, é que vai funcionar assim, ó. Nós vamos mandar um Kindle novo pro senhor, mas como esse precisa sair dos Estados Unidos, ele vai chegar em 7 dias. Pensei, meu Deus do céu, cara, se eu tiver que trocar uma camiseta em qualquer lugar, é perigoso levar mais de 7 dias. Falei, e daí, moça? Daí ela falou assim, mas eu vou acompanhar pessoalmente o teu processo e eu vou estar vendo se o Kindle vai chegar para você mesmo ou não. Depois que ele chegar, eu mando alguém buscar o Kindle quebrado aí. Nessa hora eu quase chorei. Falei, não, ninguém me trata igual gente há tantos anos que eu não sei. Quase falei, moça, você não quer casar comigo? Ah, não, eu já sou casado, porque ninguém me trata igual gente. E eu lembro que eu fiquei assim, perplexo, meu queixo caiu. Falei, não, beleza, pode ser. E ela disse que ia retornar daqui 2 dias. E ela retornou daqui 2 dias, falando que aonde estava o despacho, assim como ela me ligou 3 dias depois, falando que o Kindle ia chegar 1 dia antes. Como ela me ligou no dia seguinte da chegada do Kindle para perguntar, e esse, funcionou? Queria pedir desculpa de novo. E veio junto a nota fiscal do Kindle que ela mandou. Para ela mandar esse Kindle de lá para cá, ela pagou de imposto quase 2 vezes o que meu amigo pagou no Kindle que ele me deu. Então eu fiquei pensando, porra, o que a Amazon fez, cara? Esses caras são loucos. Mas eu não tinha esse conceito ainda. Depois eu entendi. Quando eu liguei os pontos, falei, cara, é lucro bom. O que acontece? Eu tenho, quando eu escrevi no artigo, tá 3 ou 4, eu devo ter uns 6 ou 7 amigos que já tem Kindle, que fui eu que comprei pro cara, praticamente. Compro o Kindle, vou comprar um da concorrência, que foi, não, compro o Kindle, eu fiz o cara comprar o Kindle, eu só compro e-book, eu só compro na Amazon, porque eu tenho um Kindle, e livros, quando a diferença de livro é de 3, 4 reais, eu compro só na Amazon. Porque os caras me tratam bem, pô, se eu der problema, eles vão me socorrer. Então, é óbvio que eu dei prejuízo no momento inicial, naquela transação, mas a minha fatura com ele já está positiva. Então, investir no relacionamento com o cliente, ter um lucro bom, dá vantagem no longo prazo, entendeu? No curto prazo, talvez não seja o melhor negócio. Putz, a fatura vai ficar negativa, e vai. Mas no longo prazo, você tem ideia de ganhar de novo com esse cliente? Ou esse cliente aqui é um cliente de rodoviária que está passando aqui, vai comprar um salgado aqui na minha padaria da rodoviária e nunca mais vou ver? Você entendeu? Então, se é um cara que quer manter com você, acho que vale muito a pena você investir no lucro bom e pensar em como isso pode gerar novos lucros com o decorrer do tempo, né? E é legal como foi feito o fechamento de ciclo, né? Cara, nesse caso é um exemplo clássico de fechamento de ciclo. Recebeu, funcionou, você me desculpa, você está satisfeito agora. Sim. E a moça tinha capacidade de resolver o seu problema naquela ligação. Isso foi sensacional. Ela falou, vou mandar e veio o Kindle, eu achei isso incrível. Uma coisa que está aqui que é bom falar de quando a gente fala de lucro bom, é que o lucro bom é tornar o cliente um entusiasta pelo seu produto ou serviço, né? Alguém que vai promover a tua empresa o tempo todo. E eu fiquei esbabacado como foi isso que aconteceu comigo com o caso da Amazon. Eu tenho um caso de amor com a Amazon. Tudo que eu posso comprar lá, eu compro porque lá funciona. Entendeu? Vai ter alguém aí que está ouvindo que teve problema lá, ele tem que vir aqui e falar pra gente, mas eu só fui muito bem tratado até hoje. Então, lucros bons trazem mais lucro, né? Essa que é a pegada. E lucros ruins trazem talvez nunca mais nada. Então é isso que trazem dinheiro na hora, mas a gente não sabe por quanto tempo isso dura. Muito legal, lucro bom e lucro ruim, gente. Acho que essa que era a pegada aí para falar. Então, aí o seu NPS tem que ajudar você a direcionar a sua empresa a ser uma empresa que tenha lucros bons. Tá? Não vai chegar pro teu chefe falando o que eu disse, que é pra você parar de cobrar as taxas, que ele vai mandar você parar de ouvir Qualicast. E vai com calma, negocia. O ideal é que você leia o livro, entenda como isso se aplica no seu processo. Não queria ser chata, mas você tem que entender o seu contexto da organização. E ler pelo menos os artigos que a gente tá indicando aqui, vai. Sim. O mínimo. Vamos falar agora dos 8 princípios pro cara fazer um NPS que funciona lá na empresa dele? Vamos. Muito bom a gente vir até aqui falando de NPS, que é uma coisa que está tão cobrada, e eu não tava falando disso, nem a Marina. Prometer você quer, né? Eu prometi, mas anota aí que estamos cumprindo uma promessa. Uma promessa lá do Qualicast número 5 ou 4, se eu não me engano. A gente já tá no... A Marina BF é ótima de jogar as coisas na cara da gente. A gente é cheio de críticos nesse mundo. Poucas pessoas são motivadoras. Agora, críticos é o que mais tem aqui na firma. Bom, mas é verdade, BF. É um Qualicast 4, 5 lá atrás. Vamos caminhar então, né, Muniz, pro final do Qualicast. A gente vai fazer uma conclusão um pouquinho mais comprida, que nós vamos usar um outro artigo que também vai estar aí, que são os 8 princípios do método NPS.
para fazer essa conclusão, que é uma coisa rápida para a gente relembrar tudo que a gente viu, né? Vamos começar lembrando só que existem detratores, neutros e promotores. Detratores notas de 0 a 6, neutros de 7 e 8 e promotores 9 e 10. 9 e 10, né? Só sobrou esses, né? Só sobrou os promotores, hein? É 9 e 10. E qual que é a pergunta mesmo, gente? A pergunta definitiva que a gente tem que fazer? Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a empresa para algum amigo ou família, ou parente ou conhecido? Isso aí. Essa é a pergunta. Lembrando que essa pergunta deriva em outras 3 que a gente já falou, né? Se você, dependendo da nota que a pessoa der, você pode fazer uma outra pergunta para ela ali, para entender melhor o que está acontecendo. Então, agora, para a gente falar disso, vamos falar de 2 constatações importantes. A primeira é o que é o NPS. O que é importante no NPS. As pessoas vão falar, o importante no NPS é o número, a nota que você tem, o índice que você tem. Não é, né? O que é importante de verdade é você categorizar os clientes que você tem e ter estratégias para cada tipo de cliente. Se o cliente é detrator, você tem que dar um jeito de transformar ele num neutro para depois num promotor. Se ele é neutro, como você empurra ele para ser um promotor? E se ele é promotor, como que você tem estratégias e planos para manter ele como promotor? Então isso é importante para que a gente tenha o quê? Boas experiências entregues para os clientes, lucros bons, né? Aquilo que a gente vem falando. E o segundo ali, o que é? Qual que é a segunda constatação que a gente pode ter? É que ele não é apenas para avaliar a satisfação do cliente. Ele não é uma pesquisinha de satisfação. Não é uma pesquisa de satisfação. Ele é um método que ajuda você a promover mudanças na sua empresa pensando na satisfação do cliente, né? Levando isso em consideração como algo importante ali. É aí que é importante a gente tratar caso a caso, né? Individual. Lembrando que você fez a pesquisa com o seu cliente, ele te deu um feedback, ele espera um retorno desse feedback. Então é importante a gente tratar individualmente para promover essa mudança, para melhorar a satisfação desse cliente específico, né? Isso aí. E não só de forma genérica. Você pode também avaliar de forma genérica, ver quais são os padrões. Tem uma tratativa que atende 4 clientes, não tem nada de errado. É. Mas você não deve esquecer que o cara, ele abriu o coração a hora que ele estava fazendo a pesquisa. Então, provavelmente, ele espera que seja feita alguma coisa para ele, não de maneira geral. Então, tem que tomar muito cuidado em como você vai retornar o que ele falou para você na pesquisa do NPS. Muito bom, Muniz, é isso aí mesmo. Nessa conclusão aqui, a gente vai falar de 8 princípios que a gente pode utilizar para o método do NPS funcionar, né? Isso daí, como eu falei, já está no artigo que vai estar no link da descrição do podcast. Mas vamos falar desses 8 princípios então. Primeiro princípio. Vai lá, Muniz, fala do primeiro princípio. Faça a pergunta definitiva e nada muito além disso. Ou seja, não é para fazer o censo 2019 com o cara. Por favor. Pergunta... Você gosta da pessoa do censo? Só responde isso, depois você define. Isso, ou então você vai falar com ele, pegar a nota, fazer a segunda pergunta, procurar entender o que aconteceu, sem incomodar muito o cara e ver quando que você pode retornar. O método NPS ele é mais famoso porque é um método rápido e simples, né? Ele não enche o cliente daquele monte de pergunta. Que o cara tem preguiça de responder. Porque assim. Quanto mais pergunta, menos resposta. E uma outra coisa importante é o seguinte, por que ele é tão importante? Talvez algumas pessoas não conectem nisso, mas como você faz uma pergunta só e o cara te dá uma nota e depois você faz uma segunda pergunta, ele te entrega o que para ele foi de mais valioso. O problema que ele teve com você que você tirou um 4, ou aquilo que a cereja que faltou para você tirar um 10, ou o que encantou ele que te deu 10. Então, a pergunta abrangente não é ruim nesse caso. Não é ruim, é isso aí. Legal. E segundo princípio, Marina, quer falar desse segundo princípio? Escolha uma escala que funcione e continue nela. Ou seja, não faça cada vez numa escala, né? A Marina está falando disso porque existem opções de fazer, por exemplo, de 1 a 5, né? Não de 0 a 10, como a gente... Isso. Algumas empresas fazem isso, mas a gente que usa de 0 a 10 funciona e continuamos fazendo assim. A escala, na verdade, é o que menos importa, exatamente, né? O número ali. A gente falou disso agora há pouco, é o que menos importa. O importante é a gente ter essa escala para conseguir mensurar daí. Para entender quem é detrator, quem é promotor, quem é neutro. Terceiro princípio, eu vou falar dele, que é evitar a confusão entre o índice interno e o externo, o famoso benchmark. Por quê? Algumas empresas se preocupam muito mais com a sua nota relacionada ao concorrente do que com o que fazer com a nota que ela tem. Do que a gente está dizendo aqui? Olhe para o seu índice
e faça o trabalho em cima das suas respostas com os seus clientes. Deixe o concorrente, é um problema dele. É legal que o livro traz isso pra gente já quando a gente leu isso lá atrás. É uma coisa que a gente faz muito aqui, a gente faz benchmark para aprender coisa nova, mas a gente nunca se compara, né? Porque a gente sabe que a gente tem um monte de coisa para resolver internamente. Não precisa um comparador externo, a gente tem coisa para melhorar internamente. Faz muito sentido, porque o centro do NPS, assim como o centro da ISO 9001 e outros sistemas de gestão, é o cliente, não é o concorrente. Você vai olhar para o concorrente para quê se o cliente, a tua fonte primária tá ali, né? Exato, então não faz nem sentido você ficar prestando atenção só no concorrente, né? Então você pode olhar, mas isso não é o mais importante. O importante dia que a gente vai olhando para o cliente aqui com a força que a gente precisa, deixa a gente olhar para o concorrente. Mas hoje tá faltando olhar para cliente ainda, então dá para trabalhar muito aí. Não. Quarto princípio. Busque altas taxas de respostas dos clientes certos. Nossa, isso daqui é pesado. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para você não ser imparcial e escolher os clientes mais bonzinhos para fazer o NPS. E aí você não tá fazendo bom. Você pode até melhorar sua nota, mas... Ou também tratar todo mundo igual. E é engraçado falar disso aqui, porque não é para tratar todo mundo igual. Não é. Você tem que tratar os desiguais de maneira desigual. Tem um cara que representa 30% do seu faturamento e compra um volume absurdo. Ele tem que ser mais ouvido. Sim. Ele representa muito pra você. Não é que você não vai ouvir o cara que representa 0,5%, mas você tem que ouvir os dois, mas são pesos diferentes. É aquela velha história. Pô, mas aquele cliente é chato. Eu não vou fazer NPS com ele porque ele é chato. Mas se ele é chato, provavelmente é porque ele gosta muito de você e quer que você melhore. Isso. Então, não tente burlar a sua nota, porque lembre-se, a gente falou no começo, a nota não é o mais importante. É uma métrica. É apenas uma métrica. Se ele tem disposição pra falar com você, tem que aproveitar, né? Exato. Se ele é chato é porque ele fala. Quinto princípio, vamos lá, Marina, lê pra gente o quinto. Avalie relatórios de dados de relacionamento de maneira frequente. Aqui a gente está falando sobre a frequência das pesquisas do NPS. Está falando diretamente sobre também o fechamento de ciclo. Sim. Né? O quanto que a gente vai prestar atenção nisso. O quanto de atenção a gente vai pôr naquilo. Isso tem que estar em dia, né? Você não pode abrir o terceiro mês, sendo que tem ciclo do primeiro mês sem ser fechado ainda, gerando aquele acúmulo maluco. Né? Sexto princípio. Aprenda mais rápido e atribua responsabilidades. Aqui a gente está continuando falando do fechamento de ciclo e aqui a gente está falando que ele tem que acontecer de verdade. Encontrou um problema? Defina um responsável, atue, monitora, veja se foi resolvido. Então, trabalhe no fechamento de ciclo. Sabe? Então, esqueça planos mirabolantes, estratégia de longo prazo e dê uma resposta rápida para o cara, para ele ficar feliz com o que você está dizendo para ele. Tem que resolver o problema dele, não adianta ficar dando voltas e voltas. É isso mesmo. Eu ia para Muniz, mas eu vou para você que tem tudo a ver com você, essa, Marina. Qual que é o sétimo princípio? Faça auditorias para assegurar precisão e isenção. Os olhos dela brilham quando ela fala auditoria. Aqui a gente está falando sobre aplicar o método corretamente mesmo e verificar se isso está sendo feito. Está sendo cumprido à risca o método, né? Exatamente. Para evitar a retaliação de cliente, para evitar aquela seleção que a Muniz falou, de escolher os clientes brother. O cara quer, esse cara é meu brother. Evitar os chatinhos. Esse cara é chato, tira o nome dele da planilha. Isso daí. Para evitar fraude e sabotagens no método, para ocorrer tudo conforme tinha que ocorrer mesmo. Isso. E uma coisa que ele tá falando aqui, você quer falar, Muniz? Quero, tô lembrando daqueles amiguinhos vendedores que falam, viu, dá nota 10 pra mim. Tipo de qualquer... o pessoal da concessionária pira, mas de qualquer concessionária... mais ou menos dá um 10, isso. E já ouvi assim, dá um 10 porque isso influencia até no meu resultado aqui, no meu bônus. Exato. Isso é o que ele chama de desvio de viés. Sabia? Sim. Porque você perdeu o NPS, agora você passa a ter uma burla no meio do sistema que não vai contribuir mais com a tua satisfação, e sim com o salário do vendedor. Então, aí vem também uma questão de conscientização da equipe. Não pode colocar o método na empresa só pelo método. E agora eu vou ser apedrejado em praça pública, mas eu acho que você não pode relacionar a nota ao que o cara ganha. Enfim, eu acho que sempre vai dar errado. Pode. Agora vamos sair correndo, porque agora as pedras voarão. Entendeu? Mas eu acho, se alguém quiser ler um livro, tem um livro ótimo do Daniel Pink chamado Motivação 3.0, que explica por que isso não funciona. O nome do livro é horrível, mas o livro é excelente. Tá? Então desvio de viés, né, Muniz, né, Marina? Não podemos, a gente tem que cortar isso para que isso não aconteça. Me
uma notinha aí. Ou até o cara que reclamou de alguma coisa, ligar na empresa pedindo, mas você reclamou de mim no último NPS, eu fiquei sabendo, viu? Exatamente, pelo amor de Deus, gente, jamais. Isso aconteceu, inclusive, eu acho que eu tava junto com o Jason uma vez, a gente tava jantando num lugar dessas viagens de empresa e o Jason deu uma nota ruim no papelzinho e o cara que veio tomar satisfação, né? Veio tomar satisfação e falou, não é isso que você falou aqui, não. Foi outra coisa, é verdade. Foi isso aconteceu. É verdade, aconteceu. Ele devolveu a pesquisa. A gente tava num jantar da firma, coisas que só acontecem com o Jason. Dá pra escrever um livro, Moniz. Tem coisas que ninguém acredita, mas que acontece comigo. O garçom veio, jogou o papel na mesa e falou, não foi isso que tava acontecendo não, viu? O que aconteceu foi isso. E eu fiquei um tempo olhando pra ele pra entender do que ele tava falando. O que tá acontecendo, né? A pesquisa. Você já leu? Então, que era o Jason, né? Mas imagine os clientes em massa recebendo isso. O Jason pode, tudo bem. O Jason pode. Eu digo, o Jason é mais bruto, né? Ele recebe essas daí e dá risada. E continua fazendo. E falei, você tá mentindo aí pro cara. Não, com certeza, dali pra frente, tudo que eu pedi veio cuspido. Com certeza. Mas aí... Espero que eles tenham cuspido só no seu. Eu não contaria com isso. Vamos lá pro mas último. lembrando do princípio, fazer auditoria para evitar esse tipo de coisa. Exatamente. Bom, você precisa... O 8º princípio, qual que é? Leia, Moniz, pra gente. Valide a relação entre resultados e comportamentos. É a coerência, né? Se o cliente, se as notas que o cliente deu reflete no comportamento dele. Ele indica, ele é um cara que te apoia, então, porque tem que estar relacionado. Se não está relacionado, provavelmente tem um desvio de viés aí. Exato. É uma maneira de você analisar e ver a coerência mesmo dos dados. Pode ser que esteja truncado esse processo. Uma coisa que funciona muito bem é você fazer uma auditoria num cliente. A nota que ele deu, se ele comprou de novo de você, às vezes... Isso. Pra você entender o que aconteceu, né? Muito legal. Esses 8 princípios ajudam a manter você dentro do fluxo de realizar um bom NPS aí na sua empresa. Mais um Qualicast chegando ao final e você veio até aqui ouvindo a gente. Você é um cara herói. Parabéns. Parabéns, você é um verdadeiro campeão. Eu sou seu fã. Esse Qualicast foi sobre um tema muito legal que é NPS. Se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha conseguido compreender o que é o NPS. Eu gostei muito de fazer, eu gosto muito de NPS, sempre gostei. E a sorte é que a Marina e a Moniz também gostam, né, meninas? Sim. Elas são inclusive de fazer, né? Um método muito legal, você ouvir o cliente. A gente falou no começo que a gente já passou por isso, né? Eu já fiz o NPS por muito tempo, daí a Marina chegou. A Marina começou a fazer, né? Então, antes quem fazia era eu, né? Então, e assim vai. A gente utilizou isso de verdade aqui e você que está ouvindo pode utilizar isso aí no seu trabalho. Eu acho que ele é um ótimo complemento para a gestão da qualidade. Sim. Inclusive, se você pegar os livros da FNQ falando do MEG, eles em vários momentos falam do NPS como uma opção de melhoria, né? De estabelecer, de melhoria que eu digo é uma fonte de melhoria para você poder melhorar o seu negócio. Em vários momentos eles falam de pesquisa de lealdade, que você pode usar o NPS, então eu acho isso muito legal. É um método bem popular já, né? Na época que a gente começou a usar... Ninguém conhecia, né? Isso é muito engraçado. A gente tem que inventar outro método, gente. Mas muito legal. E se você usa o NPS aí, manda pra gente uma mensagem falando como que é usar, se você gosta, não gosta, se você aprendeu, ou se a gente falou alguma besteira. Se você consegue fechar o seu ciclo. Todos eles, né? Que é um desafio, não é fácil, entendeu? Qualquer um que fala, não é sussa fechar ciclo. Beleza, eu não sei. Aqui não é sussa. Quantos clientes você tem, né? Pra quantos você liga, né? Mas é isso daí. Mas falando em mandar pra gente, pra onde que ele manda e-mail pra gente, Marina? contato@qualicast.com.br. Ô Moniz, se ele quiser mandar um áudio pra gente, como é que ele faz? Ele envia para o número... Adiciona aí no seu WhatsApp, seu Telegram, sei lá, o número 43 99822 0077. Repete para nós, por favor. 43, nosso DDD, 99822 0077.
Muito bom isso, hein? Já pensou a gente recebendo um monte de clientes nossos aí, fechando o ciclo agora pelo WhatsApp com a gente? Então, mas você que está ouvindo a gente, se quiser mandar áudio, mande. Se você quiser mandar um e-mail, mande. É um prazer receber feedback, a gente tem recebido alguns e isso ajuda a gente a melhorar o nosso trabalho aqui no Qualicast. Mais uma informação importante, se você quiser acessar o site do Qualicast, www.qualicast.com.br. Agora o Qualicast está no Spotify. Sim! Então você pode nos encontrar lá, entendeu? Eu odeio os aplicativos, eu só gosto de Spotify, então escute a gente lá. Por que você vai ficar ouvindo Bonde do Tigrão para lembrar de 1999 quando você pode ouvir a gente no Spotify? Exatamente. Ou Raça Negra, como a Monize gosta. Amo. Aqueles modão de viola que a Beth escuta. Entendeu? Ou Heavy Metal que eu curto, né? O Tom Jobim. Vai ouvir a gente no Spotify, mas é brincadeira, escute pouco, porque ninguém aguenta tanto tempo. Mas é só colocar na busca lá do Spotify, Qualicast, que você vai encontrar a gente. Tem uma área no Spotify, podcasts, se você quiser ir por ali também, você vai encontrar a gente. É verdade, deve dar pra adicionar, né? Isso aí. Segue a gente lá. Isso, muito bom. Obrigado você que veio até aqui ouvindo a gente, obrigado por prestigiar o Qualicast. Cada mês tem mais acesso, isso eu acho um negócio muito legal, mais downloads também. E eu espero que a gente tenha contribuído de verdade para você compreender um pouco mais o que é o NPS. Estou muito feliz de ter você com a gente. Esteja sempre por perto, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê no próximo mês. Obrigado. E de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar o Qualicast para algum amigo? Isso aí, velho. Até mais. Valeu, tchau, tchau. O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil! Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para a gestão da qualidade.